Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem? Aula de arte número 2 e para a aula de hoje vou pedir para você separar os materiais que a gente já está usando. Se você tiver o seu caderno, separa o seu caderno. Se você tiver folhas avulsas, separa algumas folhas para a gente desenhar. Lembre que você pode aproveitar qualquer tipo de papel para a gente fazer as nossas artes, né? E separe aí também os lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, canetinha, o material que você tiver. Vou dar um tempo para você se organizar e a gente já começa. Vamos começar? Hoje eu trouxe uma outra história para vocês. Semana passada a gente viu a história do Candinho. Hoje eu quero apresentar para vocês a Tarsilinha. Tarsilinha era uma menina muito criativa, muito independente, muito inteligente, muito brincalhona, muito esperta. Imaginem todas as características de uma menina. Ela nasceu há muito tempo atrás também, numa fazenda de café. Olha só que interessante. A família dela era dona da fazenda de café. Diferente lá do Candinho, que os pais dele trabalhavam para alguém, a Tarsilinha era filha dos donos da fazenda. E essa fazenda tinha muita natureza, muito espaço, muitas pedras, muitas coisas muito legais que a Tarsilinha aproveitava bastante. Ela não parava um dia dentro de casa. Ela saía para brincar num quintal imenso que ela tinha, que era a fazenda. E nessa fazenda ela cultivava uma amizade com as pessoas, com os empregados, com os animais e vivia muito bem com seus 40 gatos. Só 40 gatos. Imagina, ela tinha poucos gatos, mas ela tinha espaço para isso. E esses gatos ajudavam também a ela trabalhar com a imaginação dela. E outra coisa que ajudava ela a trabalhar com a imaginação é que nos lugares que ela ia e frequentava, ela imaginava coisas a partir do que ela via. Por exemplo, se ela via uma pedra, ela já imaginava que podia ser um ser, um objeto, ela imaginava na cabeça dela. Só que ela corria para casa e desenhava e anotava algumas coisas. E ela foi crescendo nesse ambiente, escutando histórias. Aliás, as histórias que ela escutava vão dar muitas ideias para os desenhos que ela foi fazer. Ela escutava histórias todos os dias. Ela escutava histórias que quem contava era a mãe, era o pai, eram os empregados. Alguém sempre tinha uma história para contar. E ela sentava lá, ficava quietinha escutando as histórias. Só que algumas histórias eram histórias de medo. Outras deixavam ela muito fascinada, ela imaginava coisas que ela nunca tinha visto. Então ela escutava essas histórias. E lá na cabecinha dela começava a surgir muitas imagens e muitas ideias.
Ela imaginava, por exemplo, como é que era o Saci, que ela escutava tantas histórias do Saci. E ela imaginava como é que era esse serzinho. E depois ela corria e desenhava o que ela imaginava. O Saci tem muitas histórias, não sei se vocês já ouviram algumas, mas a maioria delas, ele faz muitas malandragens. Então, ela tinha muitas ideias também para fazer outras malandragens na fazenda. E isso era uma das histórias que ela escutava. Ela escutava também histórias da Cuca. A Cuca é como se fosse assim um bicho-papão. Histórias de bicho-papão. Você tem medo do bicho-papão? Você já viu o bicho-papão? Tem algum bicho-papão que fica embaixo da sua cama? Claro que não, né? Mas as histórias que ela escutava, ela adorava. Ela sentia medo, mas ao mesmo tempo ela queria escutar. Porque ela escutando a história, ela enfrentava esse medo e criava uma outra ideia na cabeça dela. E ela ia imaginando, ia criando como é que era esse ser, a Cuca e os outros bichos que ela imaginava. Interessante, né? Ela escutava também muitas histórias de pescadores, tinha rio perto da casa dela, ela conseguia brincar nesses rios, esses riachos, ela escutava histórias, ela via a natureza de um jeito único, um jeito diferente de registrar essa natureza também. Ela escutava a música do Boi da Cara Preta. Vocês conhecem essa música do Boi da Cara Preta? Já ouviram? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Será que ela tinha medo? A Tarsilinha era muito corajosa, muito independente, muito cheia de ideias. Mas isso alimentava a imaginação dela. Ela continuava pegando essas histórias e fazendo uma mistura na cabeça dela. Olha quanta coisa que ela tinha na imaginação. A natureza que tinha em volta dela, as pedras, os rios, o nascer do sol, o pôr do sol, enfim, tudo isso que ela enxergava fazia com que a imaginação dela fosse crescendo, crescendo, crescendo. Bom, ela era uma menina tão esperta, tão inteligente e com o tempo ela foi criando a própria arte dela, que outros artistas pegaram a história da Tarsilinha e criaram outro tipo de arte a partir da história da Tarsilinha. Um dos artistas que eu quero apresentar para vocês é o cantor Zé Cabaleiro. Já ouviram falar do Zé Cabaleiro? Ele é um compositor e um cantor que tem uma voz muito bonita. E ele pegou essa história da Tarsilinha que eu contei para vocês, que era uma menina esperta, inteligente, que estava indo atrás de muitos sonhos, e fez uma composição, ele fez uma poesia, escreveu uma música a partir da história da Tarsilinha. Essa música, eu vou ler para vocês, ela fala assim: debaixo do azul do céu, uma menina brinca, ela abraça a vida. Lá vai ela correndo, garoteca, uma moleca. Eita, mina sabida! Com o sapo e o saci, no vale do sem fim, atrás de uma lagarta, ladra de memória, que rouba nossa história, que mora no confim. Dentro do Abaporu, incrível, lindo, surreal, tão mágico, Tarsilinha não tem medo, lhe sobra coragem, lógico. A Cuca quer pegar, o trem já vai partir. Amígula de todos, voa sem ter asa. Quer voltar para casa, voltar a sorrir. Tarsileca, garoteca, Tarsiluça, vai Tarsila. Leva na mochila, coragem sem fim. Bacana isso, né? Viram que bacana essa música? Agora, mais bacana ainda vai ser a gente assistir e escutar a música do Zé Cabaleiro, que ele canta com outra cantora chamada Nausete, numa composição, numa animação que vocês vão assistir agora. Tenho certeza que vocês vão adorar. Uau! Debaixo do azul do céu, uma menina brinca, ela abraça a vida. Lá vai ela correndo, garoteca, uma moleca, Itamina sabida.
Um sapo e o saci no vale do sem fim, atrás de uma lagarta ladra de memória que rouba nossa história. Ei, volta aqui! Mora no confim. Dentro do Abaporu, incrível, lindo, surreal, tão mágico. Ei, vai ficar aí, sim? Tarsilinha não tem medo, lhe sobra coragem, lógico. Chegamos! A Cuca quer pegar, o trem já vai partir. Lá. Amigo lá de todos voa sem ter asa. Quer voltar pra casa, voltar a sorrir. Só até meia-noite. Tarsileca, garoteca, Tarsiluça, vai Tarsila, leva na mochila coragem sem fim. Eu tenho pares novos. Tarsileca, É a 8 na moda. Leco, Tarsiluça, vai Tarsila, leva na mochila coragem sem fim. Leva na mochila. Coragem sem fim. Leva na mochila coragem sem fim. Então, gostaram da animação? Então ali a gente consegue imaginar a menina Tarsilinha, né, crescendo. Só que a Tarsilinha da nossa história, a menina de verdade, ela foi crescendo, ela teve a oportunidade de estudar arte em muitos lugares, inclusive lá em Paris também. Só que ela foi por conta da família, não foi como o Candinho, né, que ganhou uma bolsa de estudos para estudar lá. Ela foi porque ela pagou para isso. E lá em Paris ela teve também a oportunidade de ver muitas coisas bonitas, muitas coisas legais. Vocês acham que a arte da Tarsila, o que ela via nos museus lá, era a mesma coisa que o Candinho viu? Será que eles gostavam da mesma coisa? Provavelmente não, porque cada um de nós vai gostando de coisas diferentes. E só da gente ver o estilo de pintura que a Tarsila foi desenvolvendo ao longo do tempo, né, a Tarsilinha, que virou a artista Tarsila do Amaral, a gente consegue perceber que cada artista desenvolve o seu jeito de pintar, o seu jeito de desenhar. E isso acontece com a gente também. Cada um de nós, todo mundo sabe desenhar, só que a gente desenha de um jeito diferente. Para algumas coisas o meu desenho pode ser melhor, para outras coisas o desenho do seu colega pode ser melhor, mas todo mundo consegue fazer alguma coisa. Todo mundo consegue fazer uma linha num espaço, não é verdade? Pois vamos voltar aqui na ideia da Tarsila. Então agora nós estamos vendo todas as obras que a gente viu ali, que eram a imaginação da Tarsila. Então ali temos a primeira, que é o pescador, né? Ao lado nós temos um esboço que ela fez da Cuca, né, do desenho da Cuca, que depois virou lá no cantinho em cima o quadro da Cuca. O terceiro desenho é o Saci, que a gente já tinha visto. Embaixo ali tem uma imagem, essa imagem aqui de baixo, essa obra se chama Sol Poente. O que é um sol poente? É quando o sol está se pondo. Vocês já viram quando o sol está se pondo, o que acontece no céu? Tarefinha para a semana para vocês olharem. Às vezes o céu fica tão colorido, ou de uma cor tão diferente, que a gente fica pensando, será que eu sempre tenho que pintar o céu de azul? Porque às vezes ele fica cor de rosa, às vezes ele fica laranja. A Tarsila usou e abusou da sua imaginação e ela trabalhou ali com linhas curvas para trabalhar a ideia do sol e a luz do sol refletido no espaço. Mas vocês estão vendo também a natureza, aquela natureza que ela tinha contato lá quando ela era criança, que ela adorava as pedras, adorava o espaço, adorava as plantas. Vocês repararam no jeito que ela desenha as plantas? Ela pega e arredonda todas as formas. Tanto que ali no quadro da Cuca, vocês podem ver que a árvore no fundo, as folhas parecem corações. O que vocês acharam disso? Interessante, né? E essa Cuca ali? Vocês têm medo dessa Cuca? Ela não mete muito medo, né? Mas é a Cuca que ela foi criando, ela foi imaginando. E essa última obra que tem ali embaixo, esse corpo com a cabecinha pequena e o pé muito grande, é a obra mais famosa da Tarsila. Se chama Abaporu.
Ela é a marca registrada da Tarsila. Todas as vezes que tiver essa obra, a gente sabe que é da Tarsila. O que será que ela quis representar? O que será que ela quis dizer com esse pé gigante e com essa cabecinha tão pequena? E essa planta que está ali ao lado desse corpo? Que planta que é? Você já viu? Já viu alguma coisa parecida? É uma planta de cactus, né? E um cactus aqui no sul não é tão comum, claro que a gente tem, mas lá na parte do Nordeste é muito comum, uma planta muito característica e ela gosta muito do calor, por isso que a gente não tem tanto aqui na nossa região que é mais fria. Bom, dizem a ideia, né? Algumas pessoas falam que essa imagem ela está representando um pouquinho do Brasil, um pouquinho do povo brasileiro, que está com os pés bem presos no chão, né? Preso na terra brasileira, mas com a cabeça sonhando com o progresso, sonhando com o futuro. Ela fez, inclusive, uma arte bem brasileira, se preocupou bastante em colocar as coisas do Brasil, além da infância dela, das coisas da infância dela. Bom, agora chegou a hora de você ser o artista. Pega lá seu caderno, pega o seu material, porque a gente vai trabalhar. Eu vou pedir para você fazer um desenho de alguma coisa que você gosta. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma brincadeira novamente. Pode ser alguma coisa que... uma comida, pode ser uma pessoa, pode ser uma paisagem, o que você quiser. Só que na hora que a gente for colorir esse desenho, a gente vai usar as cores preferidas da Tarsila, ou da Tarsilinha. Quem é que lembra quais são as cores preferidas? Vamos ver de novo? Olha lá, vou dar um tempinho para vocês observarem quais são as cores favoritas da Tarsila. Então, descobriram quais são as cores favoritas da Tarsila? Aqui aparece na maioria dessas imagens. Quem falou azul, acertou. Mas será que é o mesmo azul em todos eles? Tem uns tons diferentes de azul aí. Então separe do seu lápis de cor o lápis azul claro e o azul escuro, se você tiver. Se só tiver um, também não tem problema. Se você tiver o lápis de cor e o giz de cera, separa o azulzinho também. Deixa do ladinho lá. Outra cor que aparece bastante, principalmente ali no quadro da Cuca. O verde, muito bem. Também, será que é o mesmo tipo de verde? Ou será que eu tenho aí um verde mais claro e um verde mais escuro? Isso, muito bem. Então separe aí já um verde claro e um verde escuro. Ou o verde que você tiver. Não se preocupa também. Tem mais uma cor aí, não tem? Ou mais umas duas cores, talvez? Vamos ver naquele céu lá do sol poente. Que cores que tem no céu? Amarelo e laranja. Muito bem, então amarelo e laranja vão aparecer bastante nessa história da Tarsila aí. Então separa essas cores, as outras você vai deixar um pouquinho de lado. Não é proibido usar, mas você vai dar preferência agora para as cores que a Tarsila mais gostava. Então, voltando na nossa atividade, você fez o seu desenho, bem bacana, uma coisa que você gosta muito, ou de mais de uma coisa. Na hora que você for pintar, você vai preferir usar as cores da Tarsila, ou as cores preferidas da Tarsilinha. As outras vão ficar um pouquinho de lado. Se precisar muito, você usa, mas você vai priorizar agora os verdes, os azuis e os amarelos, e o laranja. Combinado? Então agora capricha nesse desenho, não esquece que você tem que pintar o que você desenhou, o objeto que você desenhou, e também colocar uma cor
no fundo, naquele espaço que você tem em volta do seu caderno. Então agora, tempo para você criar. Vamos lá?
Então, como é que ficou o resultado? Ficou parecido com a obra da Tarsila? O que você acha? Legal se você conseguir dar um nome para o seu trabalho. Mesmo que você não consiga escrever, pensa aí no nome para o seu desenho. Aqui, como um nome bem simples, como as obras dela lá, tá? O pescador, o touro, o sol poente, não precisa ser nada muito complicado. Mas dá um nome com carinho para o seu desenho. E repare, lembra da dica que eu dei na aula passada? Coloca o seu desenho longe para ver se ficou as cores da Tarsila. Vamos ver as obras dela de novo? Olha lá, esse colorido da Tarsila, né? Esses azuis, verdes e amarelos. Veja se no seu desenho, a gente consegue perceber essas cores também. Ficou bacana? Olhe de longe, veja se o resultado ficou legal. Muito bem, eu tenho certeza que vocês fizeram um trabalho incrível. Todo mundo artista aí em casa. Muito bem. Agora, observando essas mesmas obras ali, o que vocês acham que aconteceria se essas obras tivessem sons? Será que isso é possível? Talvez hoje em dia a gente consiga imaginar. Mas lá na nossa cabecinha, vamos ver de novo. Escolhe uma dessas obras. Vamos escolher a Cuca, por exemplo. Como será que seria o som da Cuca? Imagina aí. Ela não é tão monstruosa assim. Mas repare nessa obra que ela está acompanhada de outros bichinhos. Será que eles produzem som? E numa floresta, nesse espaço que eles estão, no ambiente que eles estão, que tipo de som que se escutaria se você estivesse lá junto, pertinho da Cuca? Escutariam os passarinhos, o vento nas árvores. O que mais que a gente escutaria? Dá pra gente usar a imaginação, não dá? Pois então agora, além da gente usar a imaginação, a gente vai ouvir sons que seriam possíveis nas obras da Tarsila do Amaral. Nessa composição que a gente vai assistir agora. Vocês conhecem a Tarsila do Amaral? E vocês já ouviram falar de paisagem sonora, né? Essa atividade está cheia de conhecimento. Estão todos prontos para iniciar nossa viagem pelo mundo da música? Vocês querem saber mais sobre paisagens sonoras, né? Calma, espera um pouquinho que eu preciso apresentar uma pessoa antes. Essa daqui é a Tarsila do Amaral, ou melhor, esse é o autorretrato, quer dizer que ela pintou um quadro dela mesma. Pum, acabamos de descobrir uma coisa, ela era uma pintora brasileira e gostava de pintar as cores e as paisagens aqui do nosso país. Mas e se as paisagens da Tarsila tivessem som? Que sons elas teriam? E isso é o que nós vamos descobrir nesta viagem pelos quadros da Tarsila. Vocês estão prontos? 1, 2, 3 e... esqueci de uma coisa. Não vou embora não. Fiquem aqui que no final eu darei uma dica muito legal, tá bom? Agora sim, vamos lá. 1, 2, 3 e... já!
Muito legal, né? Tchau! Vocês viram que coisa mais linda essa animação? Que incrível se a gente pudesse, quando fosse no museu, a gente, ao invés de, ou só, além de observar as obras, a gente também pudesse ouvir os sons, né? E ouvir também os sons que, de repente, o próprio artista, na hora de pintar, imaginou. Seria fantástico, não é? Bom, hoje em dia a gente tem esse recurso. Então é muito bacana que a gente aproveite essa ideia e a gente curta ainda um pouco mais as obras da Tarsila, que são incríveis. Aliás, a Tarsila do Amaral é uma das artistas mais importantes da arte brasileira, assim como o Cândido Portinari, que a gente viu na primeira aula. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A nossa aventura com a arte só está começando. A gente vai aprender muitas outras coisas. Até a próxima!